Querido Mestre Jesus, divina luz, divina presença nas nossas vidas. É com muita gratidão, Senhor, que nos encontramos para estudarmos juntos estas lições preciosas. Agradecemos, Senhor, porque nos sentimos abençoados com esta alegria de podermos compreender sobre a vida espiritual, de podermos tomar consciência cada vez mais, Senhor, de quem somos, do que estamos fazendo neste mundo. Sabemos, Mestre, que viemos buscar algo, e este algo é o nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a não perdermos mais tempo com o que é passageiro, com o que acaba, que possamos, Mestre, Mestre, compreender cada vez mais que somos espíritos imortais e que aprendamos a viver como espíritos imortais, filhos de Deus, e temos diante de nós um caminho a percorrer. Permita-nos, Senhor, aproveitarmos cada oportunidade e com o auxílio do alto que possamos fazer o nosso melhor todos os dias. Agradecemos, Senhor, a presença dos nossos benfeitores, que com tanto carinho vêm a nós, trazendo-nos luz e paz, que eles possam nos envolver e eles possam permanecer conosco, nos inspirar neste aprendizado de hoje. Agradecemos, Senhor, pela alegria deste encontro e pedimos, Mestre, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Hoje temos a sequência. Está disponível, Dani. Hoje é com você. Legal, boa noite. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui. É uma sequência do livro Libertação. A segunda parte do capítulo 12. Vocês estão vendo? Sim. Sim, mas não em tela cheia. Sim, deixa eu colocar aqui. Aí. Agora sim? Sim, Legal. tá. Sim. Sim, agora sim. Então vamos lá. Boa noite a todos. Então vamos começar a segunda parte do capítulo 12, né? Missão de amor. Só para a gente relembrar um pouquinho do que a gente contou semana passada, né? Então, eles foram fazer uma visita junto do Saldanha, eles foram até aquele hospital psiquiátrico para visitar o, o filho dele que estava preso, né? E aí eles encontraram ele, o nome dele é Jorge, que ele estava lá numa aquela situação lamentável, né? Deitado num cimento gelado, preso naquela cela. E aí ele estava lá com as feridas e coladas ao seu, ao seu rosto. E aí, junto dele, né, estava a mãe e a esposa desencarnadas, né, que estavam
sugando todas as suas energias vitais ali, e elas estavam estiradas também hum, lá, lá naquele chão. Ele descreve que elas estavam letárgicas, né? Como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Então, aí, nesse instante, o Gúbio, para a surpresa do Saldanha, pede permissão para agir em benefício, né? E aonde ele faz aquela oração maravilhosa, e com essa oração ele consegue romper os laços magnéticos, né? Que estavam aprisionando o, o Jorge da filha, da mãe dele e da esposa. Então, isso foi um ato que o próprio Saldanha não esperava esse ato, né? Então, você imagina que ele tinha toda aquela carga negativa da vingança, e ali o Rubio tem essa quebra de expectativa num gesto de amor e consegue libertar o filho dele. Então, a minha parte começa a partir desse momento, dessa reação que o Saldanha tem depois que ele faz isso, né? Então, é, o André Luiz descreve que o Saldanha estava que nem igual uma criança humilhada, que reconhecendo, ele fala, a superioridade do mestre. Foi como assim, é interessante isso, né? Eu fiquei imaginando ele que era o líder de um bando todo, né? Poderoso, e de repente ele se reconhece, cara, não sou nada, né? Eu estou aqui diante, então eu imagino que foi um choque, né? Eu fico imaginando essa mudança, acho que de maravilhamento, né? Uma coisa sublime ali. E aí eu entendi que ele quis, naquele instante, né, ele falou assim, ele estava querendo, ele cita assim, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, aqui eu entendi que é beijar a mão do Gúbio, o Gúbio pede calma para ele, né, calma, né, porque as nossas amigas, elas despertarão nesse instante. Aí que a Irene, que é a mãe, acorda, né, como se ela tivesse, né, tipo, despertado desse sono, né? E aí ela fala: em que mau sonho me demorei? Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E aí ela se dirige, ela vê o marido, né? O ex-marido, é, ali do lado. Ela faz algumas perguntas para ele, assim, até de caráter íntimo, mas ele não explica quais são essas palavras que ele usou. Mas o Saldanha estava mudo. Ele não, acho que ele, né, ele devia estar sem palavras de ver tudo aquilo acontecendo, e ele não soube responder. E aí ela ela pergunta por que que ele está quieto, por que que ele não fala nada, e aí que ele responde para ela: Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar, né? Então aqui você já vê que ele já começou a ter um gesto de remorso, né? Acho que não sei se a palavra é essa, mas ele já começa a ter uma autorreflexão, né? E aí é, a mãe percebe que a nora está ali, deitada ao lado, e pelo que entendi, ela estava com a mão presa aqui, assim, segurando a sua própria garganta. E aí o Gúbio faz passes nessa região e nos centros cerebrais, e, e aí, em alguns instantes, a Nora levanta também,
dá um grito aqui que ele fala, né? Mas com a voz um pouco sufocada. E aí, Gubi novamente faz dá passes que ele fala assim, recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote ao longo das papilas gus- gustativas. E aí ele cita que ela não mostrava ainda consciência de si mesma, né? Lembrando que ela tinha tirado a própria vida, tomando veneno, né? Então ele descreve que ela não fazia a menor ideia de que ela já tinha desencarnado, né? E aí ele explica que ela era como se fosse um sonâmbulo perfeito que despertou, né? E aí, opa, desculpa. Aí ela fala assim tenta se comunicar com o marido, né? Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Aqui, eu imagino que essa deve ter sido a última coisa que passou na cabeça dela quando tomou veneno, né? Então, eu imagino que essa foi o que ficou congelado naquele instante. Então, como ela levantou desse sono, aquilo foi o que ficou guardado, congelado. Então, ela voltou dali, né? Então, a gente pensa, né, quando a gente morre, a gente se livra dos nossos problemas, dos nossos pensamentos. Não, a gente retoma exatamente do exato momento que a gente desencarna. Então, ela percebe que o ex-marido, né, ele não responde, porque ele já não tem mais nenhuma ligação, né, com elas. Então, ele continua aqui, como ele descrevendo, uma atitude tranquila e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. E aí o Gubi, mais uma vez, pede calma para ela, né? E ela fala: Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao meu lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará, por certo, dementado. É que quem estava, ela era, né? Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida de veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Aí o Gubo explica: Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo já liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te reforças de modo a prestar-lhe todo o serviço que desejas. E aí que ela cai, né? Então morri. A morte é uma tragédia pior que a vida. Aí o Google fala: não, a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. E aí ele continua: por que atiraste fora o remédio salvador, esfastelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? E por que não auscultaste? Isso aqui quer dizer procurar saber sobre algo, né? Auscultar acho que tem a ver com de você ouvir os médicos, né, quando colocam o estetoscópio, se não me engano, eles auscultam. Então, acho que a ideia é essa de você procurar você querer descobrir algo, né? Então, ele fala: por que você não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar?
Aqui eu entendi que ele estava chamando atenção dela no sentido do egoísmo, né? De como que uma atitude egoísta de achar que o nosso problema é maior do que os outros e de como, não que não fosse um grande problema, óbvio, né? Mas como que uma atitude egoísta, né, pode, aliás, pode não, sempre acaba levando para um caminho ruim, né? E aí ela responde: a revolta consumiu-me. Essa parte eu achei muito importante até. E aí ele fala: sim, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como um diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Essa parte para mim, eu acho que o livro tem essa parte tem vários aspectos, mas essa para mim foi a parte mais que mais me marcou aqui. E aí eu acho que ainda ela estava ainda no nesse gesto de revolta dela, de rebeldia, né? E ela fala, né? Onde estava Deus que não me socorreu a tempo, né? Revoltada aqui, né? Aí ele fala, a morte é simples. ao pa- Desculpa, ele fala assim: a bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição de que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina, que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se for mais longínquo, nunca te, nunca se torna inatingível. Maravilhoso, né? Então, aquele, né, e é bonito, né? Vencerás, Irene, vencerás. Não, então, aqui ele traz os dois lados, né? De um jeito poético, filosófico, inspirador, né? Então, ele fala assim, ó, Deus está tanto de um lado quanto de outro. Então, nessa sua jornada que não vai ser fácil, mas ela tem um destino só, né? Que é você que é você conseguir, né? Então, eu achei essa mensagem maravilhosa. E aí ela é, eu, eu achei interessante essa parte de que ela estava entre o desapontamento e a rebelião. Interessante isso, né? E ela e ela e nesse momento ela meio que esqueceu o que o Google estava falando, né? Acho que uma espécie de, né, negação aqui, né? Não posso ou, escutar isso, e ela percebe a presença do Saldanha e começa a atacar ele, né? Então ela fala assim: por que não vingaste o filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus que não se encontra na terra? E aí Saldanha, ainda que estava, né, sem saber o que falar, né, olha para o Gúbio, né, meio que pedindo alguma orientação, né, o que que eu falo, né, nisso. E aí o Gúbio fala, né, onde se encontra a felicidade da vingança. O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações.
A desditosa mulher silenciou enquanto o sogro enxugava as lágrimas em observações generosas que ele fez, né? Que achei que eu acabei não colocando esse trecho, mas ele é importante. É, o Rubio, ele fala que o Saldanha estava ali por amor, né? Ele foi até a ficar junto do filho foi por amor, né? Então que ela tinha que re- saber disso, né? Então aí foi por isso que o Saldanha realmente percebeu que o Gúbio estava ali para ajudar todos eles, né? Então aí foi nesse momento que a Iracema, que é a mãe, falou que estava cansada e que precisava descansar. É, e aí, se de um lado o Jorge estava recobrando a sua consciência, sua força, as duas mulheres elas precisavam de socorro, né? E, e ele fala que não seria justo deixá-la elas naquele lugar. É, mas para isso eles tinham que pedir permissão para o pro Saldanha, né? Que naquela hora ele concordou, né? E aí aí o Gubbio falou que ele conhecia é, é, que eles poderiam levar ela para um centro de ajuda, né? Então ele explica que eles iriam levar ela para um centro de uma organização socorrista que era ali perto e e a, e a onde elas iam poder receber toda a ajuda necessária. E aí ele encerra, o André Luiz conta que eles estavam retornando depois que levaram elas para esse lugar. Eles estavam voltando em silêncio. Saldanha estava cabisbaixo, humilhado, né? E aí ele ele pergunta, né, quais eram as armas justas num serviço de salvação. E aí o, o Gúbio respondeu, né, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-as às culminâncias da vida. Maravilhoso, né? E aí o Saldanha mais uma vez ficou sem palavras e eles fizeram a maior parte do caminho em significativo silêncio. Até eu fiquei em silêncio depois que eu li essa parte, fiquei pensando bastante. E como como eu comentei, aí encerra-se essa parte. E para mim, eu nunca tinha, eu não sei porque, eu fiquei com a parte da rebeldia onde que ele fala, né, que um gesto de rebeldia, um pequeno gesto de rebeldia pode levar a gente a tomar um outro rumo, né? Assim como um erro de cálculo em um prédio, né? E, e por coincidência ou não, eu vi uma palestra do Geraldo Lemos que ele falava sobre as doenças da alma. E por coincidência ali, ele tinha montado esse gráfico que ele trazia como doenças da alma, rebeldia, revolta, a culpa. E eu nunca tinha pensado por isso. Eu nunca tinha feito essa ligação, né? E aí,
tinha um outro gráfico que eu achei bastante interessante, que era que ele dividiu rebeldia e revolta. De um lado, revolta era algo mais i- interior, é uma coisa que você guarda para você. Então, é o medo, né? Você se fecha no seu no seu no seu quarto escuro, né? Você guarda isso para você e aí desencadeia complexo de culpa, tristeza, remorso e aí depois violência, doença, depressão. Pro outro lado, rebeldia já é algo mais explosivo, né? Que gera raiva, violência, né? Então, e que gera agressividade, né? Que era justamente o que a Irene tinha, né? Ela tinha uma atitude raivosa, violenta, né? Ela tirou a própria vida. Ela tinha uma postura de ataque, de confrontamento. Então aí eu fiquei raciocinando, né? Poxa, quantas vezes, né? no, no próprio nosso dia a dia, né? Seja em alguma discussão, seja no trânsito, né? Em algum gesto, que um cara te fala uma coisa e isso te gera al- um gatilho de raiva, uma rebeldia. Cara, o que esse cara fez não, não está certo. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, se a gente começar a ter a consciência do que isso pode desencadear, não é? Essa foi para mim foi uma das reflexões que eu nunca tinha parado para analisar tanto a revolta quanto a, a rebeldia como doenças da alma. Então eu acho que aqui, né, a gente viu um exemplo muito drástico, né, de uma mulher que se matou, tirou a própria vida, e o quanto tempo que ela ficou ali dormindo, né, aí acorda e não sabia que tinha morrido, né, então a gente não faz ideia, né, isso que o Google falou, que um gesto, olha para onde terminou. Então, e com isso a gente termina esse capítulo e eu encerro a minha parte aqui. Ah, deixa eu só comentar, César, eu nunca vou esquecer uma frase que uma vez você comentou comigo, que você falou assim, as trevas precisam de uma chance. Eu não sei do que a gente estava conversando, e aí você comentou isso, e isso ficou comigo. Então, eu acho que essa parte passa um pouquinho sobre isso, né? Onde a parte negra, o lado escuro dela falou mais alto e essa chance foi certeira ali. É isso. Maravilha, Daniel. Obrigado, Dani. Obrigado. Obrigado. Bom, é imensamente rico, né? O final do capítulo também. E tem tantos aspectos, né? Porque você já destacou alguns de extrema importância. É, o que me chama a atenção também no texto, né? Além desses aspectos que você já destacou, é o estado, né? Num certo momento você falou, eu acho que esse é o estado que ela congelou nela, né, no pensamento dela, no momento do final da vida, ela estava obcecada, né, com a raiva, com a revolta, e, e nós vemos que tanto a mãe, por uma razão diferente, e a esposa por outra, mas as duas tinham como centro da vida delas o menino, e o centro da nossa vida não pode ser uma pessoa, né? E o centro da nossa vida tem que ser Deus, né? Tem que ser, né, a espiritualidade. E as duas, por razões até de amor, né,
elas desencarnam em situações diferentes, mas as duas num processo hipnótico de inconformação, de raiva, de revolta, de mágoa, né? E não sabendo lidar com aquela injustiça toda que elas estavam vivendo, né? Que destruiu a família. É, e nós vemos, né? Ele diz no texto que um ato, né, pode destruir uma vida. Agora, esse juiz, né, se condenou um inocente. Essas pessoas não souberam reagir à prova, mas ele foi um instrumento dessa prova, ele causou isso, né? Então, esse homem está implicado nisso. Então, às vezes a pessoa age, né, sem, né, eu sou um juiz, estou aqui decidindo, eu sou um delegado, eu tenho que cumprir meu dever, eu sou um político, eu sou um, né? E às vezes a pessoa não imagina que o que está fazendo pode ter consequências, né, que serão drásticas para a vida de muitas pessoas. Mas eles não, elas desencarnam num estado de profunda hipnose, né, auto-obsessiva. Não há obsessores ali, elas são as obsessoras delas mesmas e elas se grudam, né? Elas vão se colar ao objeto do problema para elas, né? Que é a proteção do marido, do menino, é a mãe Do rapaz. preocupada, né, com o rapaz, é a esposa preocupada com o marido, com a injustiça, inconformada com tudo que viveram. E elas o procuram, e ele está num estado também de desequilíbrio, ele acaba acolhendo as duas, né, numa simbiose doentia, e a influência mental delas exaure, né, a saúde mental dele, destrói a saúde mental dele, porque ele não tem proteção, né, ele está aberto para a esposa e para a mãe. Então, são laços, né, de amor e de família, mas que ali assumem um contexto de profunda degradação, né? E o processo é tão deletério, né, que os três estão praticamente em estado de inconsciência. Quanto tempo, quantos doentes nós podemos ver em hospitais psiquiátricos que nós nem temos a ideia, né, do que está acontecendo, mas quase sempre são situações desse tipo, né? Obsessões do passado, tragédias desta vida, tragédias de vidas passadas, inimigos ou antigos amores que voltam, mas que estão em profundo desequilíbrio e acabam criando essas situações de grande estresse moral, né? De grande sofrimento moral. Então é muito bonita a ação do Gúbio, não é? Ele, ele age tranquilamente, ele vai aos poucos se aproximando do Saldanha, ele não o confronta. André Luiz e o Eloy não entendem muito bem porque ele está, né, silencioso, e ele vai aos poucos chegando, né, naquilo que interessava aquele homem, que era o motivo de toda a sua ação, que era o filho, né, em situação de desespero. E é muito bonita quando ele, né, a ação do Gúbio e a hora que ele percebe o filho livre, né, daquele sofrimento atroz, ele se comove, né, e praticamente ali acaba o antigo Saldanha, né? Então, mas nós vemos o que é, né, o desencarne, a não preparação para o desencarne, o efeito de um suicídio, né, num ato de revolta. Já é uma situação difícil, né, em qualquer circunstância, mas num ato de revolta ainda é pior, porque você dificulta a ajuda, né? Então, é, e o que resolve a situação é essa bondade, esse amor do Gúbio, né? Que aquele homem amava o filho, mas estava escolhendo o caminho da vingança, né? Do ódio,
Então é muito bonito, né? Porque a gente vê aí uma série de coisas que envolvem os problemas mentais, né? A situação do desencarne, quando você não está preparado para o desencarne. A desencarnação em si é um processo que pode ser bastante difícil para todo mundo, né? Nós não temos ainda condições de desencarnar, como nós já estudamos em alguns casos, né? De espíritos que desencarnam tranquilamente e seguem viagem sem problema nenhum. A maioria de nós estamos colados ao corpo, né? Tem todo um processo para nos desligar do corpo. Mas quando você desencarna num estado de revolta, de ódio, né? De remorso, de vingança, o acesso dos benfeitores fica dificultado. Eles não têm como, né? Tirar a pessoa daquela hipnose, a não ser com o tempo, né? Ou por uma intervenção como esta, né, que foi um conjunto de circunstâncias que trouxe a ação do Gúbio, né, àquele processo, né. Então, é complexo, né? Nós vemos que nesse texto André Luiz nos descortina realidades que são mais frequentes do que nós pensamos, né? Porque a maioria da humanidade não desencarna em condições muito saudáveis, né? E ou nós estamos apegados a pessoas, ou a coisas, ou a aquilo que nós gostaríamos de fazer, ou aquilo que nós imaginamos que deveríamos fazer, né? Então é bastante. Nós vivemos, né, como se essa realidade não fosse necessária a preparação para ela, mas é bem o contrário, né? Oi, Daniel. É sobre isso, é, tem uma história familiar. O meu avô, ele desencarnou há uns 6 anos, mais ou menos, ou 5. E aí, ele, ele, ele era contabilista. Então, ele tinha o escritório dele que ele ia todo dia lá, trabalhava, tal, mas ele ia lá de manhã abrir o escritório, né? E aí ele foi lá até, sei lá, até o máximo que ele pôde, ele foi, até quando ele estava com Alzheimer, acho que até o momento que ele não, que ele já não sabia o caminho mais, mas, enfim, aí ele desencarnou e tal, e aí, uns meses atrás, ele começou a aparecer em sonho para 3 irmãs da minha mãe, né? Uma que é hipercatólica, outra que é médica e não tem crença, assim, né? E, e uma outra que, acredito ou não, mas assim, nos 3 sonhos, ele aparecia querendo, perguntando aonde estava a chave do escritório, para as 3. E a minha tia ficou desesperada de medo. Você ficou desesperado. E aí, tendo que chamar um padre para benzer, não sei o que lá. E aí, e aí eu fiquei pensando, nossa senhora, olha, o mesmo sonho para as 13 e ele queria a chave do escritório. E aí parece que e para as 3 tinha uma mesma pessoa que falava assim para ele, não toca nelas, não toca nelas. E, então eu imagino que meu avô, né, acho que eu fico pensando, nossa, deve ter sido a última coisa que passou na cabeça dele. Eu preciso da chave do escritório. E acho que é um pouco disso que você comentou, né? E não é, né, Daniel, só a última coisa que passou na cabeça dele, porque isso poderia nos dar a impressão de que é a última coisa que marca, né, o nosso, é a última coisa depois de ter sido aquilo toda uma vida, né? Então é a última coisa porque foi aquilo a vida toda, né? E não porque ocasionalmente foi a última coisa. Então, o que nós cultivamos, né, o que Gúbio fala no texto, na resposta dele à moça, né, a Irene, nós somos o produto do que nós fazemos, né? Não existe milagre na morte.
E há texto de Emmanuel, de André Luiz, textos que dizem, né, na grande surpresa, né, tem um que não é, inclusive, dele, está no Semeadores de Volta, que o autor diz, né, a grande surpresa da morte é que nós continuamos sendo nós mesmos, né? Então não há milagres, não há transformações miraculosas, e são pessoas que nós amamos, né? E muitas vezes nós temos pais, mãe, familiares queridos, e a gente está, né, no centro espírita, vai nas reuniões, e nós achamos que, bom, porque são nossos parentes, eles vão estar em condições de se comunicar, e nem sempre, né? Às vezes porque não sabem como fazer isso, não têm formação, porque não é assim tão simples, né? Outra porque não estão realmente em condições. Então você vê um espírito que está desencarnado às vezes 5, 6, 7 anos, parece muito, mas não é nada, né? E concretamente, para alguém que está em estado de hipnose e em monoideia, o tempo circula, né? Ele não vê o tempo, porque ele está preso num processo, porque ele não vê o tempo, porque ele só vê aquilo que ele pensa, aquilo que lhe interessa, aquilo que ele busca, né? Então, a percepção dele está comprometida. Então, são parentes, são entes queridos, mas não quer dizer que, né, vão, porque desencarnaram. Então, nós temos que orar pelos nossos amigos, familiares desencarnados, pedir, né, a eles que se submetam à vontade divina, que peçam ajuda, né? Não é porque desencarnou, né, que as coisas vão mudar miraculosamente, né? Não há milagres. Agora, nós estamos no centro espírita, nós estamos orando, nós estamos estudando, né? Lógico que nós podemos intervir, né, de alguma maneira no auxílio aos nossos entes queridos, né? Porque nós podemos, né, fazer isso. O próprio ato de orar por eles já é um benefício que nós fazemos por eles, né? Mas a gente vê que nós vemos que não tem milagres, né? Não, a vida é produto do que nós fazemos, e a morte, né, o pós-vida física é produto do que nós somos, né, do que nós fizemos de nós mesmos. Então, você vê uma história dessa, né? Ela mostra, né, que o espírito está preso ainda àqueles condicionamentos de uma vida toda, né? Luciana, depois Giovana. É, o capítulo é muito bonito, né? E que eu achei muito, voltando ao que você comentou, César, dessa paciência do Gúbio, né? Da maneira que ele achou para ajudar o Saldanha, e a lição maravilhosa que ele dá, né? Quando no final ele fala: um grande amor pode socorrer um amor menor, e a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequenina e vacilante. E porque ele sabia, né, que o Saldanha, ele estava fazendo aquilo por amor, né? Por amor ao filho, à família, à revolta, né? Que ele se engana, né? E toma um caminho assim errado para demonstrar esse amor, mas ele sabe que o Saldanha não é pura maldade, né? Ele está fazendo aquilo equivocadamente pelo amor ao filho e à família. E é muito bonito, né, essa lição que ele dá e de mostrar para ele que o que ele está fazendo ali, ele está auxiliando e está trazendo dele o melhor que ele tem, né, fazendo ele se arrepender de todo essa, esse plano de vingança, né? Então é uma lição assim muito bonita que até o André Luiz, né, e o outro benfeitor que está lá, assim, para eles também foi uma lição, né? Porque eles não estavam entendendo por que ele estava agindo daquilo ali, por que ele não agiu antes para ajudar a Margarida, enfim, uma lição muito bonita.
É isso mesmo. Ele poderia confrontar desde o início, né? E ele provavelmente ganharia, mas, né? Entre aspas, né? Porque e ali não, ele está resolvendo realmente o problema, né? Ele mostra para o Saldanha que ele tinha o bom sentimento, mas não tinha a boa estratégia, né? E o Gúbio mostra para ele que a boa estratégia era a outra, né? Ju? É nesse sentido que eu queria voltar também, porque mostra, né, o quanto nós somos ainda necessitados, né, e que ainda não sabemos o que é o verdadeiro amor, né, o que é amar verdadeiramente. Amar também implica em perdão, amar implica em resignação, e por amor, né, o Saldanha tava causando todo o mal à Margarida, né, porque esse amor, né, que se diz amor, né, mas que leva à vingança, é um amor equivocado, né, é um amor, e hoje no mundo nós vemos muito disso, as pessoas que dizem, né, que acreditam que o amor exige esse tipo de comportamento, ou que leva a esse tipo de manifestação, né? Quantos espíritos vêm nas reuniões mediúnicas e vêm com esse desejo de vingança, né? Porque o mal foi causado para alguém que amavam, ou foi, né? Alguém sofreu por causa de uma ação de alguém, e aquele amor, né, leva ao desejo de vingança. Eu achei muito bonita essa parte que ele fala, né? Onde se encontra a felicidade da vingança. Então, quantos estão presos, né? No desejo de vingança, no desejo de fazer o mal ao outro, em nome do amor, né? Em nome desse sentimento que deve ser sublimado, né? O nosso trabalho é aprender a amar verdadeiramente, é sublimar esse sentimento, a amar Jesus, né? Mais do que o amor de Jesus, né, que deve ser um exemplo para a gente, nós devemos buscar esse exemplo de amor, porque com tudo que ele sofreu e ele ama, né, a cada um de nós, ele na crucificação, ele diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então esse é o amor, né, o amor verdadeiro, é o amor que sabe perdoar, o amor que sabe, é, né, deixar ir, né? E quanto sofrimento foi causado, né? Porque a mãe ama o filho. Toda mãe ama o filho, né? Mas o filho ali naquela situação levou a mãe a virar, a morrer e a virar um obsessor do próprio filho. A esposa a mesma coisa, o pai a mesma coisa. Todos amavam o rapaz, né? Mas estavam, em nome desse amor, fazendo tudo errado. Então, infelizmente, na vida, muita gente tem agido dessa forma ainda, né? Em nome desse sentimento que deve ser sublime, causam dores e sofrimentos por muito tempo. Então, é um aprendizado nosso, né, como seres ainda pequeninos, que devemos aprender, né, a amar verdadeiramente, mas assim, no sentido sublime desse sentimento, né, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, quem ama, né, quem ama verdadeiramente, cobre a multidão de pecados. É interessante porque os processos são muito complexos, né? É natural que um pai desencarnado se revolte vendo o filho sofrer uma injustiça. Que a mãe, né, encarnada e a esposa vendo, né, um ente querido, filho e esposo sendo preso, é natural você se revoltar diante da injustiça. Mas nós vemos, né, que aí entra um fator, que é o fator, qual é o teu nível de conhecimento, de compreensão da vida, de entendimento das leis divinas. Então, se essas pessoas tivessem, né, provavelmente um conhecimento da imortalidade, da reencarnação, né, que nós muitas vezes sofremos injustiças porque patrocinamos injustiças no passado,
eles sentiriam ainda assim, né, o descontentamento, a insatisfação, até mesmo a revolta em certo sentido, mas nunca, né, ao ponto de cair numa degradação tão grande, né? E ao mesmo tempo nós vemos que tem laços que estão nessas vidas que nós não sabemos, que pertencem provavelmente ao passado. O fato, né, também tem alguns aspectos que são como algumas pessoas não fazendo o que deveriam fazer, né, como o médium que eles procuraram, por exemplo, ou o médico que eles procuraram e os bons espíritos tentaram influenciar e não responderam adequadamente à altura da missão que tinham, né? Então, poderiam ter socorrido, ajudado, mas não fizeram, né? O fato de que o Gregório utiliza a dor, o sofrimento, a revolta desse homem, né, para o seu próprio benefício, isso tem que dar contas às leis divinas, né? Porque isso é maldade, isso é frieza. Então, nós vamos vendo, né, esses aspectos todos e como a justiça divina é algo que nós não fazemos ideia, né? Como é que a justiça divina articula tudo isso, os pesos de cada responsabilidade, o impacto de cada ação, de cada comportamento, como cada um desses elementos vai ser medido, considerado e aplicado à lei divina a cada um deles, né? Então é algo que nós não, por isso no livro dos Espíritos, né, quando fala que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, né? O termo inteligência suprema é realmente muito muito justo, né? Quando nós vemos uma inteligência artificial hoje, né, tratando milhares de dados, por exemplo, e extraindo informações, né, nós temos assim um vislumbre do que talvez, né, um milionésimo do que pode ser a justiça divina, né, que vê o nosso passado, vê nossas intenções e vê o nosso pensamento. Então é algo muito complexo, né? E qual é a característica marcante desses textos? É que André Luiz nos desvela um mundo que está oculto aos nossos olhos, mas que é fundamental, que é o mundo fundamental, é o mundo das causas, é dele que vem, né, as razões da nossa vida. Então, é um mundo que para nós estava oculto, né? Que nós tínhamos um vislumbre pela fé, pelas narrações de um ou outro caso na literatura, mas até que chegue o Espiritismo, nós não tínhamos, né, uma ideia da, da, da complexidade disso tudo, né? Então, as vidas prosseguem, os laços, as consequências, as ações, todo ato bom, né, é meritório e terá a sua compensação. Toda desobediência à lei divina tem que ser corrigida. Então é muito bonito o quadro que isso pinta, né? Que mostra para a gente um funcionamento e André Luiz está mostrando uma parte, né? Tem um monte de coisas ali que nós estamos lendo nas entrelinhas, né? Como esses aspectos que eu falei agora, mas que serão também tratados, né? Gregório vai ter que responder por ter usado a dor desse homem de maneira maldosa, né? Em benefício da sua causa. Então, tudo isso entra no E contexto, como a né? gente vai vendo, né, que tudo tem consequência, né? Tudo. Tudo. E um pequeno erro de cálculo, né? Como ele diz. é, eu lembro que esses dias eu estava lendo um texto, né? E o autor conta, né, que o espírito se manifesta numa reunião. Eles estavam construindo um lar de crianças, né? E o espírito se manifesta na reunião e fala:
vocês vão pagar, né, por estarem nos enfrentando. E eu influenciei o engenheiro, ele errou nos cálculos, está tudo sem ferro nas colunas centrais. Aquilo vai cair na cabeça das crianças assim que colocar o telhado, passado algum tempo. Ele falou: Ah, isso é conversa, né? Aí ele passa uns 2 dias, ele vai visitar a obra lá no Rio de Janeiro. Chega lá, os pedreiros estão desfazendo tudo, que eles falam: "Ah, a gente se deu conta que estava tudo sem ferro, as colunas." Então você fala, né? Nós não estamos brincando, né? Mas porque os espíritos permitiram que esse espírito fosse ali se vangloriar, né? Do seu poder? Porque aquilo foi, na verdade, uma forma de alertar o grupo, né? Tomem cuidado, porque tem um problema sério aí. Então, esses espíritos influenciam as nossas vidas, né? Como Daniel lembrou aquela frase, né? Que às vezes o que eles precisam é de um descuido nosso, de uma ocasião que a gente baixa a guarda. Por isso Jesus falava, né? Orai e vigiai. Orai em todo tempo, porque Sejamos atentos. essa, né? Porque esses espíritos estão agindo por ignorância, como ou por um sentimento mal orientado, como o Saldanha. Mas nós vimos ali nos capítulos anteriores que há equipes especializadas em fazer o mal, em visitar um paciente para poder, né, derramar sobre ele uma quantidade imensa de fluidos negativos, depois vão lá para o outro lado da cidade, depois vão. Quer dizer, são almas que se devotam a uma tarefa triste, né? Então, nós não brinquemos, né, com isso, oração, vigilância, porque é sério tudo isso, né? Os espíritos, infelizmente, nem todos têm esclarecimento, né? A maioria deixa a Terra numa condição infeliz. E é bonito ver a ação dos bons, né? É bonito ver a ação do bem que vai em silêncio, né? Fazendo o que pode, no sentido de que eles não podem mais do que a nossa liberdade permite. Tanto que ele, o tempo todo, pergunta ao Saldanha, né? Você me permite orar? E se o Saldanha falasse não? Ele teria que escolher outra estratégia. Você me permite levá-la para uma casa de repouso? Né? É ele o pai da família, o responsável daquele grupo, né? Ele não pode agir em nome dele e contra a liberdade dele. Mas ele entende que está diante de alguém que ele deve obedecer, né? E ele humildemente ele se coloca na posição de quem entende isso, né? Mas os benfeitores não podem atravessar a nossa liberdade, né? Mas para você ver, eles estão agindo através do Saldanha para chegar no Gregório. Eles não podem ir direto no Gregório ainda. Exato. Então é todo um caminho a ser feito, né? Porque né, E dependendo, acho que de alguma forma ele sabia que o Saldanha poderia, ali naquele momento, quebrar, né, a dureza de coração diante do sofrimento do filho. Mas eles estão agindo, né? Os benfeitores, eles sabem o caminho, né, para chegar nesses espíritos, né? exato. Então estão Hoje, agindo através do Saldanha para depois chegarem no Gregório. Então, E olha a Margarida. na Margarida. e para chegar no Saldanha, ele chegou no filho. É, Exato. Tudo, E né? é uma estratégia, né? Uma estratégia de bom senso, então, muitas vezes a gente quer, né, fazer um trabalho de conversão, de fazer um trabalho de mudança de perspectiva na vida de uma pessoa. E às vezes a gente precisa usar, né, uma estratégia desse tipo, olhar quais são os interesses dela, o que afeta a vida dela, o que ela gostaria de resolver e não está conseguindo, né? Então, às vezes, né, você tem, né, não adianta querer converter uma pessoa para o espiritismo. Às vezes é o caso de dizer, bom, você tem um filho que está com problema, talvez eu possa te ajudar. Ou teu esposo está com problema, talvez eu possa te ajudar, né? Porque aí isso, né, desperta o interesse da pessoa, justamente porque ela tem um foco, né?
E ele usa esse foco, né? No caso do Saldanha, ele fala, ele está agindo, tudo é por causa desse menino, né? Que desorientou a família toda, a situação dele. Então é muito bonito. Nós temos realmente é multivariável, né? O estudo, mas acho que nós fizemos o tour, né? Das coisas mais importantes, ou ao menos aquelas que hoje nos parecem. Talvez daqui um ano ou dois, se nós estudarmos esse mesmo capítulo, um monte de outras coisas vão aparecer, né, que nós nem sequer notamos, né? Então, essa é a beleza do estudo, porque ele depende em grande medida da nossa própria percepção. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, mais os próximos estudos vão ficando ricos, né, e compreensíveis. Então, e mais ligações nós vamos fazendo. Então, é muito interessante, né? Nós temos, com certeza, o privilégio, né, de ir fazendo isso com o tempo. Está bom, meus amigos, acho que nós fizemos o tour, né, das coisas mais importantes e podemos finalizar por hoje, então. Então, vamos fazer a nossa prece final. Divino Mestre Jesus, misericórdia e compaixão são teus nomes, Senhor. E nós recorremos a esta misericórdia e a esta compaixão para nossas vidas, para nossos entes queridos, para aqueles, Senhor, que vemos, infelizmente, percorrendo os caminhos das ilusões, que também nós conhecemos um dia. Não somos melhores, mas talvez já sejamos capazes de reconhecer a diferença entre a verdadeira felicidade e uma ilusão. Nós agradecemos, Senhor, e oramos por nossos irmãos, por nossos entes queridos, por aqueles que já partiram da vida física. Queremos pedir pelo bem-estar de cada um deles, pelo despertar, para que obedeçam, Senhor, às vozes do amor que certamente lhes falam. Nós agradecemos a presença de nossos benfeitores, agradecemos, Senhor, a bênção do estudo. Oramos por aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles a quem enviamos a nossa oração. Irmãos que atravessam momentos difíceis, desencarnações complexas, e possam receber, Senhor, a bênção do alto. Nós agradecemos, Senhor, porque das vossas mãos, Senhor, nós temos recebido luz, amor, bênçãos inumeráveis. Mas é sempre o nosso coração tardio na compreensão e no amor que nos coloca na incapacidade de receber estas bênçãos. Que o Senhor nos abençoe, que nossos estudos sejam um processo de libertação de nossas almas e que nós possamos aplicar o conhecimento na medida do nosso máximo esforço. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos abençoe, hoje e sempre, Senhor.
E assim seja. Boa noite.